Olha aí, né, pessoal? O Lula realmente é um fanfarrão, ele é um brincalhão, essa é a grande verdade. Falando aqui daquela forma espontânea dele, sempre comete algum sincericídio quando fala dessa maneira aí para jornalistas e tudo mais, né? Então, o Lula, falando dessa maneira espontânea dele ali, disse que não sabe o motivo pelo qual os empresários estão preocupados com o fim da desoneração da Folha. Nós temos acompanhado esse tema aqui no canal. O governo Lula vetou integralmente o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, aprovando a manutenção, a prorrogação da desoneração da folha para 17 setores da economia e também para algumas prefeituras menores até o final de 2027. E o Lula foi lá e vetou completamente na íntegra o projeto de lei. Evidentemente, esse veto pode ser derrubado, é bem provável que ele seja, talvez esse ano ainda, mas toda essa incerteza causa um rebuliço no setor econômico entre as empresas, principalmente aquelas que hoje possuem esse benefício da desoneração da folha. Então o senhor engraçadinho Lula da Silva aqui diz que não sabe por que as empresas estão preocupadas com isso e que ele não viu nenhum resultado positivo para os trabalhadores durante esse período de vigência da desoneração da folha, né? Realmente o cara não tem nem palavras para descrever o senhor Luiz Inácio Molusco da Silva. Vamos falar então desse tema aqui, mas antes disso, curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho também, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula estava falando aqui na quarta-feira, hoje, dia 29 de novembro aqui, deu uma entrevistazinha ali lá em Riad, né? Estava embarcando de Riad, na Arábia Saudita, lá para o Catar, para Doha, capital do Catar, onde ele vai se reunir com o pessoal lá da COP28, você sabe, aquela reunião climática que vai acontecer lá em Dubai a partir do dia 1º, né, se eu não me engano, 1º de dezembro, vai começar então esse encontro, essa COP28 lá em Dubai. Então ele passou ali pela Arábia Saudita e agora está se dirigindo para então Dubai, para o Catar, né, vai passar no Catar, depois ele vai lá também para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E aí, nessa ocasião, respondendo a alguns entrevistadores, você pode ver que tem um microfone, eu arriscaria dizer que é da Al Jazeera aqui, tem um cabeça de toalha aqui no fundo também, mas tem CNN e o canal Gov também. Então, estava sendo muito bem coberto, muito bem entrevistado aqui por muitas emissoras, e aí ele soltou essa bomba aqui, né? Olha só o que ele disse a esse respeito, vou citá-lo ipsis literis aqui, ó. Eles, no caso, os 17 setores que vão ser prejudicados com o veto do Lula, estão preocupados, não sei por qual razão, né? Olha só que maluquice. Pelo fato de gerar mais empregos, não foi, porque não tem nada na lei que disse que vão gerar mais empregos se tiver desoneração. Olha o nível de burrice econômica do sujeito, né? Ou mau caratismo, desonestidade, não descarto essa possibilidade. Esse é um discurso que a gente sabe bem como é que funciona, né? PT defende as mulheres, participação das mulheres na política e tudo mais. Nós sabemos muito bem que a presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, ela nada é além de uma caixa de ressonância do Lula. Tudo que o Lula fala ou que o Lula vai falar, ela repercute para significar o embasamento do PT para o Lula. Aliás, esse é um ponto importante, né? PT já teve inúmeros nomes fortes na política, pessoas de personalidade que até hoje estão aí na política de uma forma ou de outra, e o Lula expurgou todo mundo, fez a limpa. Ele não consegue ver ninguém se destacando dentro do partido, que ele trata logo de expurgar. O cara é um comunista realmente aí, inclusive nesse sentido, né, na coisa dos expurgos e tudo mais. Então, quem preside o PT atualmente é a Gleisi Hoffmann, né, uma mulher na presidência do PT e tudo mais, só que a gente sabe que ela é totalmente subserviente ao seu real chefe, que é o Lula, né? Ela está ali apenas para fazer número, para dizer sim, dizer amém para tudo que o Lula fala ou vai falar, né? Nesse caso aqui, ela falou antes do Lula porque ela também cantou essa pedra, dizendo que a desoneração da folha de pagamento aí das empresas não causou aumento de empregos, não gerou empregos.
o que é um contrassenso total com números apresentados pelo próprio governo Lula. Você sabe, você também está acompanhando essas informações, o Lula tem usado muito e tem repercutido na grande mídia essa história de que nós estamos com o menor patamar de desemprego em muitos anos, o que é verdade. Porém, esse número não nasceu de janeiro para cá, do começo do governo Lula para cá. Não é uma conquista dele, é uma conquista de vários anos. Governo Michel Temer, governo Bolsonaro e um pouquinho no governo Lula também, porque ainda estamos tendo uma geração de empregos, né? Estamos tendo uma quantidade positiva de vagas de trabalho, considerando pessoas admitidas, contratadas e pessoas demitidas, né? Temos um saldo positivo ainda. Embora, aí está o grande ponto enganoso dessa história, embora nós saibamos bem pelos dados do CAGED que a geração de emprego está muito mais lenta do que ela estava no ano passado, por exemplo, né? Mas ainda assim o desemprego está diminuindo de forma consistente há alguns anos já. Então, como que a Gleisi Hoffmann me diz que de forma concomitante nós temos a desoneração da folha? Começou mais ou menos aí na época lá da Dilma Rousseff e nesse período mais ou menos também nós temos um decréscimo do desemprego, ou seja, estamos gerando empregos, gerando novas vagas de emprego aqui no Brasil. Como que essas duas coisas coexistem, né? Elas são concomitantes e ainda assim a Gleisi Hoffmann diz que a desoneração da folha não gerou empregos, não tem um resultado positivo nesse sentido. Tá, como que ela explica então o baixo desemprego que nós temos hoje, que é tão louvado, tão alardeado pelo próprio governo PT, né? Um grande contrassenso isso aí. E então, né, aqui, outro erro do Lula também é dizer que não tem nada na lei que diz que as empresas vão gerar mais empregos, né? Mas óbvio que não faz o menor sentido, inclusive, você vai ter que obrigar a empresa a gerar empregos. Isso aí é apenas um reflexo, isso aí é uma coisa assim consequente, né? Por consequência, você torna a folha de pagamento mais barata, você torna mais atraente para as empresas contratar funcionários, né? Aliás, é um grande ponto que a gente sempre coloca. O governo sempre taxa coisas como cigarros, bebidas, armas, né? Para desincentivar as pessoas a consumir esses produtos. Mas o governo também taxa os empregos. Para quê? Para tirar o incentivo das empresas de oferecer vagas de trabalho, né? Realmente é uma coisa que não faz sentido. E aí ele diz o seguinte também, né, que as empresas aí, o governo não pode fazer uma redução tributária, porque a desoneração da folha é, no fim das contas, uma renúncia fiscal que o governo faz, ele arrecada menos dinheiro com isso aí, então o governo não pode fazer isso sem que as empresas deem uma contrapartida aos trabalhadores, né? Então ele diz aqui o seguinte: os trabalhadores precisam ganhar alguma coisa nessa história. A empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Não tem nada escrito que ele vai ganhar R$1 a mais no seu salário, né? Volta aqui o mesmo erro desse velho gagá senil que é o Lula. Ele fica nessa coisa de que não, a lei tem que determinar o que as empresas vão fazer, que elas têm que, vão deixar de pagar aqui, mas vão ter que compensar do outro lado. Não é assim que a coisa funciona, Lula. O mercado é dinâmico, ele se reinventa, ele se reorganiza a depender das condições. Com uma condição mais favorável, a tendência é que o mercado de trabalho fique mais aquecido, vagas sejam oferecidas e isso, por consequência, né, você aumenta a disponibilidade de vagas. No primeiro momento você resolve o desemprego, num segundo momento você aumenta os salários, porque começa uma disputa por funcionários, até porque você pode aumentar o salário do funcionário sem correr o risco ali de ter que pagar uma parte disso para o governo por meio da oneração da folha de pagamento, que conforme eu citei e expliquei em outros vídeos aqui do canal, é de 20% em cima de toda a remuneração que a empresa dá para os funcionários, para os trabalhadores ali de forma geral, né? Então, sócios também, autônomos e tudo mais. Ou seja, né, no final das contas você está incentivando a empresa a fazer isso de forma natural, de forma orgânica, né? A economia se organiza dando prioridades para aquilo que é mais importante. Talvez a prioridade no momento não seja as empresas contratarem, talvez a prioridade seja elas abaixarem o custo de seus produtos, porque agora elas têm um custo a menos, então o preço lá no final pode ficar mais baixo. Imagina só, ao invés, com a manutenção da desoneração, ao invés de ter mais emprego, vamos ter preços menores. Qual é o problema disso? É sempre benéfico para a sociedade ter menos gastos com impostos, com tributação,
com burocracia, deixar mais dinheiro na mão das empresas, da iniciativa privada, dos empreendimentos, dos empresários. Isso é sempre mais positivo do que entregar esse dinheiro para a gente como o Lula gastar como bem entende. Só que isso aí é uma queda de braço entre o Lula agora, né, junto com o Fernando Haddad, e o Congresso Nacional. Essa é a grande verdade, a grande realidade por conta da questão orçamentária. O governo Lula precisa de dinheiro à torta e à direito, precisa roubar dinheiro da população onde quer que ele possa fazer isso, e a desoneração fiscal, então, é hoje um alvo preferencial do Lula porque representa uma grande quantidade de dinheiro. Já trouxe esses números aí em outras oportunidades, inclusive. Para a questão orçamentária, é fundamental acabar com a desoneração, mas aí você vai ter um grande problema para os setores que já contam com esse benefício aí e que, tendo esse benefício retirado, vão ser duramente prejudicados. Ah, então eu defendo que alguns setores tenham um benefício em detrimento dos outros? Não. Eu defendo a desoneração para todos os setores econômicos. Acaba com essa porcaria, acaba com essa praga de oneração da folha de pagamento, que torna caríssimo você contratar um funcionário no Brasil, sem que os salários sejam atrativos, sejam salários altos. A empresa gasta muito para contratar um funcionário e paga pouco para ele lá no final, porque tem todos esses custos acessórios. Então, por mim, acabava com tudo isso aí. Mas, no final das contas, quanto menos imposto, melhor para o país, né? Vejo gente como o João Amoedo, por exemplo, criticando esse tipo de coisa. Realmente, liberal é isso aí que você sabe o que é, né? Menos imposto é sempre bom, desoneração tem que ser mantida e tem que ser ampliada, isso sim. Torço para que o Congresso Nacional derrube isso, acredito que vai acontecer em algum momento, mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos então. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!